Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai entrar na aula 6 do curso de Matemática Básica. Essa aula é sobre porcentagem, tá? Naturalmente, a porcentagem ela é um assunto bastante importante de matemática básica. Eu acho muito difícil a gente imaginar uma área hoje que não precise em algum momento fazer um cálculo de porcentagem. Seja para expressar uma ideia de proporção, né, de parte, por exemplo, 50%, que é a metade, 90%, que é quase tudo, ou 1, 2, 5%, que é muito pouco. Então a porcentagem ela permite que a gente tenha essa ideia de proporção, né? de uma coisa em relação a um todo. Muitas vezes a porcentagem também é usada para cálculos envolvendo assuntos financeiros, acréscimo, desconto, né? Então a gente tem uma série de aplicações da porcentagem. Porcentagem é então uma medida usada para expressar proporção, ou uma relação entre partes de um todo, em termos percentuais. Algumas situações que a gente usa a porcentagem: crescimento e decrescimento. Por exemplo, a gente vai fazer um estudo demográfico, ou então um estudo econômico. O crescimento ou decrescimento percentual é frequentemente utilizado para expressar as mudanças dessas populações, ou mudança na taxa de produção, entre outros. Então a gente pode, a partir da porcentagem, ter uma percepção de quantos por cento que a população aumentou, ou em relação a alguma medida social que a gente queira levantar. Por exemplo, o percentual de violência aumentou ou diminuiu, o percentual de matrículas na escola aumentou ou diminuiu. Então a gente consegue ter uma percepção em relação ao quanto que aumentou ou diminuiu em relação ao todo. Se a gente comparar esse percentual com anos anteriores, a gente consegue perceber se as medidas que a gente está adotando elas estão sendo eficazes ou não. Então a gente observa a porcentagem, que é uma medida, né? Ela é um valor que mensura o quanto que aquilo aumentou ou diminuiu, né? Em relação ao todo. E aí a gente consegue, a partir desses dados, avaliar as práticas que a gente está adotando, né? Então ela é bastante utilizada nesse sentido. Ela tem aplicações em matemática financeira. Então, por exemplo, a taxa de juros, ela geralmente, né, a taxa de juros ela é uma medida percentual. Eu digo geralmente porque a gente pode representar essa proporção, né, também através de uma forma decimal. A gente vai ver isso em seguida. Mas a taxa de juros é então um valor que frequentemente é expresso em porcentagem. Então 1% ao ano, 10% ao ano, 1% ao mês. Então esse valor de taxa de juros ele é frequentemente apresentado na forma percentual. E aí é também em relação a não somente taxa de juros, mas também rendimento de aplicações financeiras. Então você faz uma aplicação, está rendendo quantos por cento? É 1% em cima do valor que você aplicou, né? Então a porcentagem é bastante usada aí na matemática financeira. E na estatística e em probabilidade a gente tem também bastante uso da porcentagem. Então muitas vezes a gente representa a probabilidade como uma porcentagem. Qual é a probabilidade de sair cara no lançamento da moeda, cara ou coroa? Essa probabilidade é de 0,5. Ou então 50%, é a mesma coisa. O 0,5 é a informação na forma decimal. O 50% é a mesma informação na forma percentual. 0,5 e 50% é o mesmo valor, tá? Até porque 50% significa 50 por 100, ou seja, 50 dividido por 100, que é igual a 0,5. Então, na verdade, eles são o mesmo número, tá? O termo porcentagem deriva da palavra porcento, que significa por cada cento. E ela é representada por esse símbolo. Então esse símbolo, quando a gente fala 30 e coloca esse símbolo, a gente está falando 30% aqui. Ó. Coloquei 30, esse símbolo é o quê? 30%. Esse daqui é o quê? 25%. 12,5%. Significa que normalmente a gente vai expressar a taxa percentual nesse formato, P%, né? Então é um número por cento. E aí expressa, né? O que significa isso? Expressa que é um número por 100.
Então esse que é o significado do símbolo %. Significa por 100. Ou seja, dividido por 100, tá? O que eu quero dizer? Vamos pegar, por exemplo, o 30%. 30% na forma percentual. Mas e se eu quiser passar ele para a forma decimal? Eu teria que fazer 30 dividido por 100. Não é isso? 30% é 30 por 100. 30 dividido por 100 vai ser igual a, fazendo as contas, 0,3. Quer ver? Eu vou pegar a calculadora só para mostrar para vocês. Aqui, 30 dividido por 100, que é igual a 0,3. Tá vendo? Então isso aqui é igual a 0,3. Vamos continuando. 25%. Isso é a mesma coisa que 25 dividido por 100, que é igual a, fazendo a conta, 0,25. 12,5% é 12,5 dividido por 100, que é igual a 0,125. Então, o 30%, 25%, 12,5% é o número escrito na forma percentual. 0,3, 0,25, 0,125 é o mesmo número, só que escrito na forma decimal, tá? E aí, o 100% seria, só para a gente entender, 100% seria 100 dividido por 100, que é igual a 1. Então, o número 1 representa 100%. 1 e 100% é a mesma coisa, tá? 0%, naturalmente, seria 0 dividido por 100, que é igual a 0, Então, falar 0 ou falar 0% também é a mesma coisa. Então, notem que existe uma relação entre o número na forma percentual com o número na forma decimal. Mas é importante a gente entender que 30% significa 30 por 100. 25% significa 25 por 100. 25 dividido por 100. 12,5% é 12,5 dividido por 100, tá? Os valores 0,3, 0,25, 0,125 são chamados de taxa unitária e foram obtidos transformando a porcentagem na forma decimal. Portanto, temos uma forma percentual, 30%, 25%, 12,5%, e a forma decimal, 0,3, 0,25, 0,125. Para converter o número da forma percentual para a forma decimal, devemos dividi-lo por 100. Foi o que a gente fez nesses exemplos anteriores, O que a gente fez? Pegou o 30 e dividiu por 100. Pegou o 25 e dividiu por 100. Pegou o 12,5 e dividiu por 100. E aí a gente obteve o número na forma decimal. E para fazer o inverso, converter da forma decimal para a forma percentual, basta a gente pegar o número e multiplicar por 100, Então, se a gente pegar o 0,3 e multiplicar por 100, vou colocar aqui, 0,3 vezes 100, isso daqui é igual a 0,3 vezes 100 vai dar 30%. Se eu fizer o 0,25 vezes 100, isso vai ser 25%. Então, eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou pegando a forma decimal e multiplicando por 100. E aí eu estou chegando à conclusão que a mesma coisa de antes. 0,3 é a mesma coisa que 30%. 0,25 é a mesma coisa que 25%. Então tem situações onde a gente quer converter para a forma decimal, porque a forma decimal é uma forma que a gente pode fazer conta com ela. A gente não pode fazer conta com porcentagem direto, quando envolve multiplicação e divisão. A gente precisa passar para a forma decimal. E aí sim a gente faz a conta. Só que muitas vezes a gente chega numa resposta e a gente quer saber qual é essa resposta na forma percentual. A gente faz as contas, chega num valor decimal, E aí a gente quer saber qual seria o significado dele percentual. Aí basta multiplicar por 100, tá? Então vamos pegar mais alguns exemplos, Converta os seguintes números para a forma decimal. 10% vai ser o quê? 10 dividido por 100. Fazendo essa conta na calculadora, depois peguem devagarinho, façam também na calculadora para vocês verificarem os mesmos resultados, tá?
Então, fazendo 10 dividido por 100, isso vai dar 0,1. Então, 0,1 é a mesma coisa que 10%. Se a gente pegar o 0,1 e multiplicar por 100, vai dar 10%, tá? E 2%? 2% é 2 dividido por 100, que vai ser igual a 0,02. 0,02 é a mesma coisa que 2%. 95,75% é 95,75 dividido por 100, e isso é igual a 0,9575, tá? Então, com isso, a gente tem que o 0,9575 é a forma decimal do 95,75%. E aqui vamos pegar os mesmos números que a gente calculou, só que dessa vez vamos converter para a forma percentual. Então, pega lá o 0,1, multiplica por 100, que vai dar 0,1 vezes 100, 10%. Pega agora o 0,02. 0,02 multiplica por 100, isso aqui vai ser igual a 2%. E pegando 0,9575 vezes 100, isso vai dar 95,75%, que é justamente o enunciado, né, do slide anterior. Então a gente só demonstrou que a gente consegue converter para a forma decimal dividido por 100 e depois converte de volta para a forma percentual multiplicando por 100, tá? Em muitas situações, queremos calcular a porcentagem de um valor. Então, esse daqui é o caso mais comum. A gente tem um valor total, que no caso aqui é 800, e a gente quer calcular 15% dele. Quanto que é 15% de 800? Então, muitas vezes a gente precisa saber qual é esse valor. Uma porcentagem de um valor total. É lógico que tem duas formas de fazer isso. A primeira forma seria a gente voltar lá na aula 1 e usar a regra de 3. Eu vou colocar ela aqui só para a gente entender. Ó. Seria a gente fazer assim, ó, 100% tá para 800, né? 800 é o total, então ele seria o 100%. Assim como 15% está para x. Naturalmente, eles são diretamente proporcionais, então isso aqui ficaria assim, ó, 100 dividido por 15, que é igual a 800 dividido por x. Aí vou passar o x para o outro lado multiplicando, o 15 para o outro lado multiplicando, vai ficar 100x é igual a 800 vezes 15, e aí vou passar o 100 para o outro lado dividindo, isso daqui vai ficar assim, ó, x é igual a 800 vezes 15 dividido por 100. Olha só, observa esse resultado aqui que a gente encontrou antes de fazer a conta. É 800 vezes 15 dividido por 100. O que é o 800? O 800 é o valor total, né? E o que é o 15 dividido por 100? É o 15%, né? Estão vendo isso? O 800 é o valor total. O 15 dividido por 100 é o 15%. Não é isso? 15% é 15 por 100. Então, se a gente quiser fazer o 15% de 800, basta a gente pegar o valor total e multiplicar por 15 sobre 100. Então, se a gente fizer essa conta, a gente está calculando a porcentagem. Se a gente quisesse calcular 30% de 800, é 800 vezes 30 dividido por 100. Se quisesse calcular 80% de 800, 800 vezes 80 dividido por 100. Então, é assim que a gente calcula a porcentagem. A porcentagem pega o valor total e multiplica pelo porcento, né, dividido por 100. Pelo número que tá a porcentagem, né, dividido por 100. Fazendo essa conta, vamos pegar a calculadora. E aí, fazendo essa conta, isso seria 800 vezes 15 dividido por 100. Então, se a gente fizer 800 vezes 15 dividido por 100, vai dar 120. Então, quanto que é 15% de 800? É 120. Repara que eu fiz direto. 800 vezes 15 dividido por 100. Aí já achei direto o 120. Já encontramos a resposta. A resposta é 120. Vou só mostrar uma coisa aqui. Ó.
800 vezes 15 dividido por 100. Isso é a mesma coisa que 800 vezes... Quanto que é o 15 dividido por 100? É o 0,15. Que, naturalmente, se fizer 800 vezes 0,15, vai dar também o 120, né? O que é esse 0,15? É a forma decimal do 15%. Ou seja, se a gente quiser multiplicar direto, né? Fazer o valor total, no caso 800, e multiplicar direto pelo valor percentual, a gente precisa ter o valor na forma decimal. A gente não pode fazer a operação com o 15%, né? A gente tem que fazer a operação com o 0,15. O 15 dividido por 100 é o 0,15, na verdade, né? É a forma decimal dele. Então, repara que se a gente pegar o 800 e multiplicar pelo 0,15, a gente acha o 120 também, tá? Então, basta calcular, para calcular 15% de 800, basta multiplicar o 800 por 15 dividido por 100, ou então, né, 800 por 0,15, que é a forma decimal do 15%. Vamos fazer mais uns exemplos. Então, dessa vez, vamos calcular 30% de 1.500. Então, a gente já viu que isso é 1.500 vezes 30 dividido por 100. Ou então, né, 1.500 vezes 30 dividido por 100 é 0,3. De um jeito ou de outro, chega na mesma resposta. Então, vamos fazer o 1.500 vezes 30 dividido por 100. Então, fazendo, ó, 1.500 vezes 30 dividido por 100. Isso vai dar 450. Ou então, né, só para mostrar, 1.500 vezes 0,3 também vai dar 450, tá? Então, de um jeito ou de outro, a resposta é 450. Então, quanto que é 30% de 1.500? 450, e é dessa forma que a gente calcula a porcentagem de um valor total. E mais um exemplo, quanto que é 10% de 350? Então, é 350 vezes 10 dividido por 100, que é a mesma coisa que fazer 350 vezes 0,1. Em qualquer um dos dois casos, isso vai dar 35, tá? Então, 10% de 350, fazendo a conta, isso vai dar 35. Agora que a gente sabe calcular porcentagem, a gente pode calcular acréscimo e decréscimo de valores. Então, muitas vezes, a gente tem um valor que ele sofre um aumento, um acréscimo, de um valor percentual. Como é que a gente calcula o valor final depois desse acréscimo? E muitas vezes ele sofre um decréscimo percentual. Qual é o valor final depois desse decréscimo, ou desconto, né, em cima desse valor? Então, em algumas situações, a gente quer calcular o valor final após um aumento percentual do valor inicial. Então, imagine esse exemplo daqui. A gente tem um produto que custa R$600 e ele sofreu um acréscimo de 18%. Qual vai ser o novo preço dele? Então, ele custava 600 e agora ele sofreu um acréscimo de 18%. Uma maneira de calcular isso é a seguinte, é fazer o que a gente aprendeu. Vamos calcular 18% de 600 e aí depois a gente soma no 600. Porque esse valor que a gente vai calcular é o quanto que aumentou, né? Então, se a gente somar no 600, a gente obtém o valor final. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer 18% de 600. Como é que eu faço 18% de 600? Vai dar 600 vezes 18 dividido por 100. Ou então, né, 600 vezes 0,18. É a mesma coisa. Vamos então pegar a calculadora e fazer essa conta. Então, 600 vezes 18 dividido por 100. Isso é igual a 108. Então, 18% de 600 é R$108. Ou seja, chegamos à conclusão que se ele sofreu um acréscimo de 18% de 600, isso significa que ele sofreu um acréscimo de R$108. Se ele sofreu um acréscimo, a gente vai pegar o valor inicial, que é o 600, e somar com 108. Fazendo 600 mais 108, isso vai dar R$708. Ou seja,
se ele sofreu um acréscimo de 18%, ele sofreu um acréscimo de R$ 108, que 18% de 600 é 108. Isso significa que o novo preço dele, o valor final dele, é R$ 708. E a gente pegou o quê? Pegou o valor inicial e somou com esses 108. 600 mais 108 deu 708. Então essa é uma forma de calcular o preço após um acréscimo, tá? Então a gente teve um acréscimo de 18% de 600, o valor final passou a ser 708. Agora, existe uma outra forma de fazer esses cálculos, que a gente conseguiria obter esse valor de forma um pouco mais direta, que seria usar o fator de correção. O que é o fator de correção? Seria a gente imaginar, é como se a gente imaginasse assim, se teve um acréscimo de 18%, o valor total é 100%, né? O valor total é 100%. Se teve um acréscimo de 18%, é como se eu estivesse pegando 100% e somando com 18%. Isso daqui seria equivalente a 118%, né? Então é como se eu estivesse calculando 118% de 600. Essa que é a ideia, que seria fazer o 600 vezes 118 dividido por 100. Então esse daí é uma forma que a gente tem de fazer essa conta de maneira mais direta. Seria a gente fazer, né, o 600 vezes 118 dividido por 100. Só que eu vou propor que a gente calcule o fator de correção, que é o 118%, só que na forma decimal. Então isso aqui seria F é igual a 1 mais o P, que nesse caso é 18, né? 18 dividido por 100. Isso aqui é igual a 1 mais 0,18, que é igual a 1,18. 1,18 é a mesma coisa que 118%, né? Então esse 1,18 é a forma decimal de um acréscimo de 18%. Então a gente pegou, é como se a gente pegasse 1 e somasse com 0,18. 100% mais 18%. Por que é importante a gente aprender fator de correção? Depois, quando a gente for estudar juros ou matemática financeira de maneira geral, a gente vai sempre usar a forma decimal. Então, saber calcular esse valor diretamente é muito importante, tá? Mas isso a gente vai ver com mais calma quando a gente for na aula que vem falar sobre juros. Nesse momento é importante vocês entenderem que eu posso fazer essa conta diretamente usando o fator de correção e vão ter casos, quando for estudar matemática financeira, aonde a gente precisa do fator de correção para poder fazer a conta. Senão, não consegue fazer. Ou, na verdade, até consegue, mas dá um trabalho 100 vezes maior, tá? Então, usando o fator de correção fica muito mais fácil. Mas, enfim, voltando então para o problema. Se eu fizer, então, 118% de 600, isso é a mesma coisa que fazer 600 vezes 118 dividido por 100. Ou então, né, usando o fator de correção, 600 vezes é a mesma coisa, 1,18. Se fizer essa conta, vamos usar a calculadora e fazer o 600 vezes 1,18 e ver quanto que vai dar? Então, fazendo o 600 vezes 1,18, qual é o resultado que a gente vai encontrar? Ora, o 708, né? Que a resposta não pode mudar, né? Então, a resposta continua sendo... Ou então fazendo, né, o 600 vezes 118 dividido por 100, vai encontrar o mesmo 708 que a gente encontrou anteriormente. Só que dessa vez a gente conseguiu calcular de maneira mais direta, né? Lá no slide anterior, a gente calculou de forma indireta. A gente fez o 18% e somou por 600, né? Dessa vez a gente já calculou direto. Se teve um aumento de 18%, então é 118% ou 1,18, né? E aí multiplica direto que a gente acha a resposta. Então usar o fator de correção ele é bem importante para cálculo envolvendo juros, que são típicos da matemática financeira, tá? Vamos fazer um outro exemplo, ó. Um curso possui 300 alunos e é esperado um aumento de 20% para o próximo semestre. Qual é o número esperado de alunos? Dessa vez vamos fazer usando o fator de correção. Então, nós temos que o total é 300 alunos, vai ter um aumento de 20%, a gente quer saber quantos alunos que a gente vai ter no final. Então, usando o fator de correção, a gente tem que fazer 1 mais 20 dividido por 100, que é igual a 1 mais 0,2, que é 1,2. 1,2 é a mesma coisa, se multiplicar por 100,
é a mesma coisa que 120%, né? Que é pegar o 100% e somar 20%, que dá 120%, tá? Então 120% ou 1,2 é a mesma coisa. E aí, para calcular qual é o valor final, a gente pega o valor total, que é 300, e multiplica por 1,2. Isso vai dar, fazendo as contas, 360, tá? Então, fazendo 300 vezes 1,2, isso vai dar 360. Então, o número esperado de alunos para o próximo semestre, 360 alunos. Então, note que a gente conseguiu fazer de maneira bem mais rápida esse valor final após o acréscimo, né? Poderíamos fazer o 20% de 300, que dá 60, somar com 300 vai dar 360, também vai dar certo. Mas eu quero que vocês se acostumem a fazer dessa forma, porque além dela ser mais rápida, é a forma que normalmente a gente usa quando vai trabalhar com matemática financeira. Na verdade, é essa forma que a gente usa sempre que vai trabalhar com esse aumento percentual, tá? Matemática financeira é a aplicação mais comum. Mas, de maneira geral, sempre que você tiver um aumento percentual, ao longo do tempo, por exemplo, a gente trabalha nessa forma do fator de correção, essa forma decimal. Por isso que é importante a gente aprender e a usar ela, tá? Bem, nós temos também o desconto percentual, né? Então, da mesma forma que por exemplo, um produto ele pode sofrer um aumento, ele também pode sofrer uma redução, né? Pode sofrer um desconto. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Um produto tem um preço de R$600 e ele teve um desconto de 18%. Calcule o seu novo preço. Então, vamos de novo fazer em duas partes e depois a gente faz de uma vez só usando o fator de correção. Então, calculando em duas partes, primeiro vamos fazer o 18% de 600, né? Seria fazer o 600 vezes 18 dividido por 100, que é a mesma coisa que fazer o 600 vezes 0,18, né? A mesma coisa. E isso vai dar, a gente já fez essa conta, cadê ela? Deu 108, né? A gente já calculou isso e deu 108. Isso aqui dá 108. Ora, se a gente teve um desconto, uma redução de 108, qual que vai ser agora o valor final? Vai ser 600 menos 108. Fazendo 600 menos 108, isso vai dar 492. Então, calculamos. Pegamos 18% de 600, que é 108, subtraímos do 600 e achamos o 492. Tá certo, achamos a resposta, resolvemos a questão. Mas vamos tentar agora também resolver usando o fator de correção. Nesse caso, como a gente está subtraindo, descontando, o fator de correção vai ser 1 menos P sobre 100, né? Que seria a gente pegar o 100% e subtrair 18%, que vai dar 82%. Que é a mesma coisa que 0,82. Ou seja, se a gente fosse fazer 1 menos 18 dividido por 100, isso aqui é 1 menos 0,18, que é igual a 0,82. Então, de um jeito ou de outro, né, 82%, 0,82 é a mesma coisa. O que é que isso significa para a gente? Que fazer um desconto de 18% em cima dos R$600 é a mesma coisa que calcular 82% de R$600, tá? Então, fazendo 82% de R$600 seria 600 vezes 82 dividido por 100, que é a mesma coisa que fazer o 600 vezes 0,82. Naturalmente, se a gente fizer o 600 vezes 0,82, a gente tem que encontrar o 492 que a gente calculou anteriormente. Vamos então fazer essa conta na calculadora? Então, fazendo o 600 vezes 0,82 vai dar 400, né? Para nenhuma surpresa, né? R$492. Novamente, reforça a importância de se entender fator de correção. Observa que, quando teve um acréscimo, a gente fez 1 mais esse valor decimal. 1 mais 0,18, que deu 1,18. E multiplicamos os 600 por 1,18. Nesse caso, que foi um desconto, uma redução, a gente fez 1 menos 0,18, que deu 0,82. E aí a gente pegou 600, multiplicou por 0,82, que deu 492, tá?
E aí vamos fazer o exemplo de novo do curso, né? O curso tem 300 alunos, só que dessa vez é esperado uma redução de 20% para o próximo semestre. Qual é o número esperado de alunos para o próximo semestre? Então, dessa vez, houve uma redução de 20%, seria 100% menos 20%, que dá 80%, que é 0,8. Ou então, né, fazendo a conta, né, usando a fórmula, 1 menos 20 dividido por 100, que é a mesma coisa que 1 menos 0,2, que é 0,8. De um jeito ou de outro, a gente chega à conclusão que seria 80%, 80 por 100, que é 0,8. Como é que a gente faz a conta? 300 vezes 0,8, fazendo 300 vezes 0,8, isso vai dar 240. Então lembre-se que o 20% de 300 é 60, a gente já fez essa conta. 20% de 300 é 60. Se a gente tinha 300 e teve uma redução de 60, agora a gente vai ter 240 alunos, né? Ou faz a conta direto, 300 vezes 0,8 dá 240. Então é muito importante, como eu falei com vocês, entender essa forma decimal, né? Que a gente chama de fator de correção, para conseguir fazer algumas contas que só vai dar para resolver usando esse formato, tá? E aí, para finalizar a nossa aula, muitas vezes a gente quer saber a porcentagem. Então, muitas vezes a gente tem o valor parcial, tem o valor total e a gente quer saber qual é a porcentagem. Então, tem casos em que a gente quer calcular a porcentagem, né? Quantos por cento, né? O percentual. Quantos por cento um valor representa de um total. Vamos supor que V seja o valor parcial, T é o valor total. Para calcular esse valor na forma decimal, basta a gente pegar o valor parcial e dividir pelo valor total. É só pegar o parcial e dividir pelo total, que a gente vai ter o seu resultado na forma decimal. Para saber esse valor na forma percentual, basta pegar esse resultado e multiplicar por 100, que a gente passa ele para a porcentagem. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. 182 corresponde a quanto por cento de 650? Então, para saber isso, primeiro vamos fazer o cálculo para a forma decimal. Então, vamos fazer o 182 dividido por 650. E vamos ver qual que é a forma decimal desse valor. Então, pegando a calculadora, fazendo então 182 dividido por 650, nós temos 0,28. Então, esse resultado deu 0,28. Isso na forma decimal. Se eu multiplicar isso por 100%, né, multiplicar isso por 100, isso vai dar 28%. Ou, né, se a gente quiser, a gente faz diretamente. Faz o 182 dividido por 650 vezes 100. Se fizer o 182 vezes 100 dividido por 650, vai dar direto a resposta em porcentagem, né? 28%. Aqui a gente fez em duas etapas, só para destacar que uma delas é a forma decimal, mas multiplicando ela por 100, a gente tem a forma percentual. Então a conclusão é que 182 corresponde a 28% de 650. Se a gente fizer 28% de 650, ou seja, 650 vezes 28 dividido por 100, ou então 650 vezes 0,28, vai dar 182, né? Então essa que é a conclusão que a gente chega. A gente consegue tanto calcular a porcentagem de um valor total, quanto saber quanto que um valor parcial representa em porcentagem de um valor total, tá? Então, com isso, fechamos mais uma aula desse nosso curso de Matemática Básica. Nos vemos no próximo vídeo. E bons estudos!